Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar 3 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Para quem estranhou aqui o cenário, para quem acompanha já sabe que em julho por aí as crianças entram de férias e aí eles querem vir para casa da vovó e eu embarco junto muitas vezes, para dar uma descansada, mas aí os vídeos continuam, só que aí eu improviso o cenário, improviso, gravo pelo celular, improviso o microfone, mas a gente continua aqui com as histórias, ok? Eu comecei assim meio vídeo porque eu estava gravando já o vídeo, aí o meu celular despertou o despertador aqui, despertou o despertador, ele parou de gravar. Mas vamos lá, vamos à história a primeira história de hoje, tá? Que é a Maledite que queria ocupar o lugar da falecida. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Espero que todos estejam bem. Eu vim aqui compartilhar um relato que, sinceramente, não sei bem como classificar. Pode ser uma maledite, ou talvez algo ainda mais estranho. Só sei que o que eu vivi me deixou com uma sensação pesada até hoje. Aquela coisa que fica na alma, sabe? Como se tivesse presenciado algo que nunca deveria ter acontecido. Eu espero que vocês consigam entender e, quem sabe, me ajudar a dar até um nome para isso. Na minha visão, não é nada muito assustador, no estilo aparição ou coisa demoníaca, mas é perturbador de um jeito mais silencioso, psicológico e talvez ainda até mais perigoso. Bom, esse é o meu segundo relato aqui. O primeiro foi Minha Gata Skinwalker, que aliás foi bastante criticado. Muita gente disse que eu tinha preconceito com a gata porque ela era preta, que abandonei a bichinha por frescura e até coisas mais pesadas. Mas só quem viveu aquilo e me viu nessa época entende. Nunca foi sobre a cor da gata, foi sobre a energia. Foi sobre olhar nos olhos de um animal e sentir que aquilo que estava ali não era só um gato. De qualquer forma, a minha intenção nunca foi ofender. Eu cuidei dela por meses, nunca deixei de dar cuidado e atenção, e quando a doei, foi com dor no coração, mas nunca querendo o seu mal. E ela está bem, está muito bem hoje, com outra família que a ama e sempre tenho notícias dela. Eu só queria deixar isso claro antes de começar este relato aqui. Muito bem. Aí, assim, realmente é o que eu sempre digo. Cada um sabe a sua história que está vivendo. A gente não está lá na pele dela para estar aqui julgando, né? Ela sabe, ela está compartilhando a história. E tem outros relatos aqui de pessoas dizendo a mesma coisa desse desconforto, dessa coisa estranha com animais que têm um comportamento. É uma energia, é como ela disse, é uma energia, é uma coisa que. Né, e ninguém aqui, que eu me lembre nos relatos, fez mal ao animal, simplesmente quis se afastar. Ou o próprio animal se afastou por conta, sabe? Umas coisas estranhas. Mas assim, agora, comentário, crítica, isso é o que mais tem em comentário hoje em dia, é surreal até as coisas que a gente vê por aí. Mas vamos continuar então com o relato de hoje. É, como no relato anterior, eu sou a fulana e os nomes de todos os envolvidos foram trocados. Ok, vamos lá. Era o meu terceiro ano no ensino médio. Eu nunca fui muito de ter várias amigas. Como já disse no outro relato, eu estou no espectro autista. Sempre fui mais fechada, observadora, do tipo que prefere qualidade do que quantidade. Mas logo na primeira semana de aula, eu conheci a Júlia. A gente se deu bem de cara e não demorou muito para conhecermos a Luísa, que veio completar o nosso trio. E que trio! Vivíamos grudadas. Era escola, parque, shopping, pista de skate, lanchonete. Onde uma ia, as outras duas estavam junto também. A gente tinha uma amizade leve, sincera, divertida, daquelas que você acredita de verdade que vai durar para sempre. A Luísa era aquela pessoa que parece ter nascido com brilho próprio. Sabe quando a pessoa entra num lugar e todo mundo repara? Ela tinha carisma, beleza, uma risada contagiante e um jeito meio artístico, meio fora da caixinha. Era espontânea, usava roupas diferentes e até tocava violão e cantava. Todo mundo se encantava por ela,
meninos e meninas. Tínhamos outros amigos que andavam conosco e nos acompanhavam nos rolês também. E foi em um desses encontros que ela conheceu o Nicolas, um garoto novo, meio na dele, mas que logo ficou perdidamente apaixonado pela Luísa. Eles começaram a ficar e pouco depois já estavam em um relacionamento. Era visível a conexão dos dois. Ele olhava para ela com uma admiração quase inocente e ela parecia feliz também. Mas todo mundo, mas todo mundo, mas tudo mudou muito rápido. Em uma manhã comum de aula, a Luísa se queixou de uma dor de cabeça muito forte e pediu para ir embora. Eu achei que fosse só uma enxaqueca, mas os dias passaram e nada dela aparecer. Tentei mandar mensagem, tentei ligar e nada, até que veio a notícia. A Luísa estava internada. Aparentemente, uma otite mal curada acabou evoluindo para uma meningite bacteriana. Ela lutou durante 22 dias, em estado grave, e os médicos disseram que não havia mais nada a se fazer. E então veio o pior. Ela não resistiu. A notícia nos destruiu. Foi como se o tempo parasse. A escola ficou muda. Eu e a Júlia ficamos arrasadas. A dor era tanta que parecia que o peito ia explodir. E o Nicolas, meu Deus, ele parecia morto por dentro. Mesmo com pouco tempo de namoro, ele era completamente apaixonado por ela. No hospital, quando fomos nos despedir, eu lembro da cena até hoje. A Luísa, deitada ali tão frágil, respirando por aparelhos. Nós pegamos na sua mãozinha gelada. O Nicolas se ajoelhou e chorou como uma criança. Ele não falava nada, ele só soluçava. Foi uma das cenas mais tristes que eu já vi. Algumas semanas depois, quando voltamos para a escola, a ferida ainda estava aberta. Foi então que soubemos que o Nicolas estava andando com uma menina. Eu e a Júlia nos olhamos. Ué, mas já? Será que ele superou assim tão rápido? A menina se chamava Maíra. Era bonita, baixinha, do segundo ano, tinha um estilo meio meigo, um pouco parecida com o da Luísa até, mas não tanto no início. Por causa dos amigos em comum, começamos a andar com ela, e foi aí que tudo começou a sair dos trilhos. De cara, a Maíra demonstrou um interesse absurdo pela Luísa. Fazia perguntas o tempo todo, queria ver fotos, vídeos, saber o que ela gostava, como ela falava, até como ela andava. No começo eu achei que era só curiosidade, talvez respeito, mas aquilo foi se tornando muito estranho. Ela passou a copiar posturas da Luísa, até os trejeitos. E aí veio o primeiro baque. Ela mudou o perfil do Instagram e deixou idêntico ao da Luísa. Os mesmos filtros, os mesmos ângulos, as mesmas legendas. As poses, até os emojis eram iguais. Eu comecei a comparar com o perfil antigo da Luísa e eu cheguei até a me arrepiar. Com o tempo, o Nicolas terminou com ela. Disse que ainda estava de luto, que não conseguia seguir em frente. Foi aí que ele nos contou algo que gelou a espinha. Maíra passava horas olhando o perfil da Luísa. Salvava as fotos, ampliava, anotava coisas, guardava informações no computador. O nome dos pais da Luísa, o endereço antigo, o nome do cemitério. Ela sabia o lote exato do túmulo e não parava por aí, não. Descobrimos que a Maíra não era emocionalmente saudável e também tinha um histórico de tentativa contra a própria vida. No ano anterior, um boato correu pela escola de que ela havia surtado e tentado o pior. Ela fazia terapia, mas faltava às sessões. Era viciada em antidepressivos e era conhecida por ter um comportamento bem instável.
Depois da rejeição do Nicholas, parecia que ela criou uma obsessão pela Luísa, como se pensasse: se eu for ela, talvez ele me ame. Nos formamos, a vida seguiu, mas de vez em quando alguém comentava: Você viu a Maíra? Ela tá igual a Luísa. Mesmo sem ter contato com ninguém do grupo, a Maíra continuou a se transformar na Luísa. Fez o mesmo corte de cabelo, aprendeu a tocar violão, usava os mesmos colares e roupas, recriou fotos antigas da Luísa na mesma parede, com a mesma roupa, no mesmo dia do ano. Gente, é doentio isso, de fato. Parecia que ela tinha um arquivo inteiro da Luísa dentro da cabeça e estava vivendo a vida dela, como se fosse a sua. Até hoje eu fico muito preocupada com a saúde mental da Maíra. Eu não sei se isso se enquadra em algum transtorno, se alguém aí entende de psicologia, comenta, por favor. Mas o que eu presenciei foi algo perturbador. Ver uma pessoa apagar a própria identidade para assumir a de outra, especialmente de alguém que morreu de forma trágica, é algo que nunca vou esquecer. Bom, esse foi o meu segundo relato aqui no canal. Espero que vocês tenham entendido o meu lado e que essa história sirva como um alerta. Porque às vezes o verdadeiro assombro não vem de espíritos, vem das pessoas vivas que querem ocupar lugares que nunca foram delas. Um beijo, Ana e Assombrados, e obrigada por me ouvirem mais uma vez. Um beijo para você, muito obrigada. Por isso que ela disse, eu não sei se isso se encaixa em maledite ou o quê, mas é uma pessoa tentando assumir a identidade de outra, né? Ela criou ali uma obsessão por essa menina, não sei que motivos, mas tá aí. Ela tem um desequilíbrio, ela tem alguma coisa aí que precisa ser cuidada, precisa ser acompanhada. Então, de repente, ela, ela direcionou essa obsessão dela na Luísa, né? Talvez no Nicolas, não sei se por gostar dele, mas não parece que era ele era o foco principal. Mas ela, não sei. Alguém já viu algo assim? Isso pode evoluir para quê? Vamos dizer, no caso de que isso ocorra com alguém que está vivo, vamos dizer assim, e que não, porque existem as pessoas que são os sósias, por exemplo, né, de pessoas famosas, não sei o quê, a pessoa às vezes acaba assumindo até a personalidade, o jeito da pessoa, né, mas é de uma pessoa famosa, não sei o quê, mas será que então isso acontece também com pessoas comuns? Você admira tanto uma pessoa comum e querer fazer como ela, ser aquela pessoa? E isso daria lado ou seria também uma espécie de inveja? É direcionado? Não sei, gente. Vamos. Interessante essa categoria nova de maledite aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, sempre com respeito, por favor, é claro. E vamos para o próximo relato, que é: Fui curada através do sonho. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Essa pessoa pode querer a sua morte. Meu Deus. O pior é que ela tá certa. Olá, Aninha, tudo bem com vocês? O relato não terá nomes e, se houver, já estarão trocados. Eu me chamo Fulana, tenho 27 anos e moro no Paraná. Sou uma grande fã do canal e assisto todos os dias. Conheci o canal em 2020 através da minha irmã caçula, que também é muito fã dos relatos. E assim como eu, ela também assiste todos os dias, sem exceção. Muito obrigada. Ana, eu vou compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural que me ocorreu faz poucos meses. Eu tinha uma dor no estômago horrível, uma dor insuportável. Eu fiz vários exames e não deu nada de errado. Eu já estava há meses com aquela dor. Havia perdido muito peso, pois não conseguia comer nada. Tudo que eu comia doía meu estômago e eu vomitava. Aquela dor no estômago judiava de mim. Era uma tortura. Estava afetando até o meu psicológico já. Então, um dia eu rezei com toda a minha fé, com toda a força, e em lágrimas eu pedi a Deus misericórdia para que Ele curasse aquela dor, pois eu já não aguentava mais aquilo. Eu cheguei a pedir a morte, pois eu não aguentava mais sentir tanta dor. Logo após eu rezar, eu fui dormir.
Nessa mesma noite eu sonhei. Sonhei que estava em um corredor de hospital e segurava uma mulher pelos braços. Eu segurava uma mulher pelos braços e pela cabeça e eu rezava em voz alta o Salmo 91. Logo em seguida, o Pai Nosso, o Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a Ave Maria e pedi ao Arcanjo Miguel proteção. Eu estava fazendo um exorcismo naquela mulher no meu sonho. Nesse momento, eu vomitei uma bola cor-de-rosa que mais parecia um monte de minhocas enroladas, e então eu coloquei dentro da boca da mulher. Eu coloquei isso dentro da boca da mulher e fiz ela engolir. Logo em seguida, uma voz disse assim: Pronto, menina, você devolveu o mal para a pessoa que te mandou. A partir de agora, você não terá mais dores no estômago. Pode se alimentar sem medo de sentir dor. Essa voz, gente, disse que uma mulher com muita inveja e ódio de mim fez um bolo e deu para eu comer. E eu, na inocência, comi o bolo. Ali estava toda a inveja dela. Ela queria que eu morresse seca, magra e que eu morresse aos poucos. A voz ainda disse que o motivo da inveja era porque eu sou uma mulher bonita, simpática, tenho um filho loiro dos olhos azuis e era o desejo dessa mulher ter um filho loiro com os olhos azuis. Mas ela teve um filho moreno e, além disso, ela tinha inveja da minha profissão. Eu sou arquiteta e umbandista e essa mulher nunca conseguiu passar no vestibular de arquitetura. A voz ainda disse que essa mulher queria ter a minha vida, queria ser eu. O que a gente estava falando no relato anterior? Era por inveja e maldade que ela me mandou esse feitiço. Então eu acordei do sonho e era exatamente, adivinhem, vou deixar para vocês, adivinhem que horas eram. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 3 horas da manhã. Muito bem, vocês acertaram. 3 horas da madrugada. E eu acordei assustada, chorando. Eu estava com medo, mas acabei dormindo novamente. E no outro dia, cedinho, eu levantei, arrumei meu filho, levei ele para a escola, voltei para casa e me deu uma fome que eu queria comer até as paredes da casa. Eu fiz omelete com queijo, tomei café, comi pão de queijo, entre outras delícias. Ou seja, o estômago dela não doeu mais, ela não vomitou mais. Minha mãe até ficou abismada, pois eu não comia fazia muito tempo. Eu só conseguia engolir água e ainda assim eu vomitava água. No almoço daquele dia, eu comi 2 pratos de comida. Eu comia com tanta felicidade, pois estava sentindo o gosto da comida. Eu sentia muita fome. Meu estômago não doeu mais. Eu contei esse meu sonho para minha mãe e nós duas ficamos intrigadas com o sonho e se perguntando quem havia feito aquilo para mim. Passou algumas semanas e uma amiga me contou que uma outra amiga nossa, uma amiga em comum, estava internada no hospital, sentindo fortes dores de estômago. Ah, cadê? E ela não conseguia comer nada, só vomitava um líquido cor-de-rosa. Ana do céu, naquela hora eu me arrepiei. Meu Deus, exatamente como no meu sonho. E pasmem, essa mulher que estava internada era próxima a mim e foi a pessoa que eu mais ajudei financeiramente. A minha mãe chegou a dar uma casa para essa mulher morar com os filhos dela, pois ela não tinha onde morar. Eu havia dado várias vezes dinheiro para ajudar ela a comprar comida. Eu dei todo o enxoval do meu filho para ela usar no filho dela. Então eu lembrei que realmente, logo após eu ter o meu filho, ela engravidou e pediu para minha mãe escolher o nome do filho dela. E começou a chamar minha mãe de mãe. Eu não vi maldade nisso na época. Como eu era burra e inocente, hein? É claro que não podemos dar nada a ninguém querendo recompensa, nem esperar nada em troca. Não é isso. Mas aí, a pessoa retribuir querendo que eu morresse, aí é demais, né?
É lógico que eu me afastei e não temos mais contato nenhum com essa infeliz, malvada Maledite. Eu fiquei sabendo através de terceiros que depois de muito sofrimento ela se recuperou do estômago. E é isso, Ana, através do sonho eu tive a minha cura. Eu acredito muito no poder da oração. Muito obrigada por ler o meu relato. Um grande beijo a todos. Um beijo para você, muito obrigada, menina. A mesma coisa que foi mandado para você voltou para ela, assim como no sonho. A bola rosa que saiu de você, você enfiou nela. Agora você vai. E aí, a partir de agora, não vai ter mais dor, não teve dor. E ela sofreu as mesmas dores. Eu falo, gente do céu. Vai? Vocês não acreditam nessas coisas? Vocês não acreditam. É, não, é que tem gente que não acredita, mas, gente, essas coisas acontecem e vamos nós aqui aprender com os relatos, com as histórias aí das pessoas que vêm compartilhar com a gente. Generosamente compartilhar suas histórias muito pessoais conosco e deixar a gente mais alerta, não é? Com situações assim. Então vamos agora para o terceiro e último relato de hoje de Maledite. A Maledite da minha ex. Cadê? Deixa eu ver. Não sei se é um moço ou uma moça, vamos ver. Bom, Ana, pode me chamar de Fulana, é uma moça. Eu espero que leia meu relato, pois quero compartilhar com várias pessoas a minha batalha espiritual. Bom, tudo começa lá por meados do ano de 2022, quando eu conheci uma mulher no local onde eu trabalhava. Logo fiz amizade e depois de um tempo começamos a namorar. Não demorou muito para juntarmos os nossos trapos. Logo de início, tudo era mil maravilhas, né? Porém, depois de uns 6 meses, começou o meu inferno, pois além de ser manipulada pela Maledite, eu sofria não só, eu sofria não somente agressão verbal. Eu não sofria somente agressão verbal quando eu tentava terminar e dar um basta, mas, não, peraí. Com a Maledite, eu não sofria somente agressão verbal. Sempre que eu tentava terminar e dar o basta na relação, ela ameaçava que ia tirar a própria vida. E assim passou quase 2 anos. Em 2024, eu resolvi colocar um fim na relação, de vez, e terminei tudo. E aí eu voltei a morar com a minha mãe. Porém, como ela é da Umbanda e mexe muito com magia negra também, olha, eu não estou falando mal da religião, ok? Pois eu já frequentei, porém sempre fui da mesa branca. Nunca fiz mal para alguém. Buscava sempre ajudar o próximo. Ela que está falando aqui, gente, eu não sei se tá certo, se não tá, o que é segundo ela aqui, tá? Bom, agora, já em 2025, é que começou o meu terror de verdade. Eu não estava bem, sempre me sentia cansada, eu não tinha ânimo nem para viver. Por diversas vezes, até tentei contra a minha vida. Porém, quando me perguntavam o porquê de eu fazer isso, eu não sabia nem responder. Certo dia fui dormir e lá pelas. Que horas, meus amigos? Assombrados, me digam. Lá pelas 3 horas da manhã. Olha só, gente, esse horário. Eu senti como se tivesse um gato, como se um gato tivesse caído em cima de mim. Eu levantei porque eu achei que poderia ser a gata da minha mãe. Acendi a luz e quando olhei não tinha nada. Voltei a tentar, né? Voltei a tentar dormir. E quando estava quase pegando no sono de volta, os meus 2 celulares, os dois, começaram a vibrar alto. Porém, eu sempre tenho o costume de desligar os celulares. Acendi a luz de novo e fui olhar. E eles estavam desligados, assim como eu havia deixado. Eu voltei para a cama, né, e tentei dormir mais uma vez. Porém, dessa vez eu senti em cima de mim, quando tentei abrir. Hã? Não, dessa vez eu senti algo em cima de mim. Quando tentei abrir meus olhos, eu não conseguia. Aí eu tentava rezar o Pai Nosso, Ave Maria, também não conseguia. Foi quando escutei a voz da minha falecida avó que me disse: fale tudo o que eu falar.
E, e nisso ela foi falando mentalmente comigo, Ana. Aí ela começou a recitar o Pai Nosso e a Ave Maria e eu fui repetindo tudo que ela falava na minha mente. E aí ela falou assim: Filha, quando os amigos que sua mãe tem, que são evangélicos, vierem, peça uma oração para eles. Beleza, passou 2 dias e eles vieram aqui em casa. Aí eu pedi para eles orarem por mim e expliquei tudo o que tinha acontecido. Quando eles começaram a orar, Ana do céu, eu não controlava mais o meu corpo, porém estava consciente dentro da minha cabeça. O demônio ficou de 4, porém invertido, tipo fazendo ponte. Igual aqueles filmes de terror mesmo. E ele dava risada. No caso, tipo, você fez isso. Você tinha consciência de que você estava ali, mas parece que outra coisa assumiu o controle. Mas a sua consciência estava ali. Foi você que virou assim, fez uma ponte, igual o exorcista. Ana do céu, eu não controlo. Não, peraí. Ele dava risada, blasfemava e não queria me deixar. Eu sei que o que pareceu 30 minutos para eles que estavam orando, para mim foi uma eternidade, Ana. Por fim, ele falou que quem tinha mandado ele era a Maledite da minha ex. Quando voltei, os meus protetores tinham me mostrado o trabalho de voodoo que ela tinha feito. Ela tinha feito no intuito que eu tirasse a minha vida, Ana. Eu não vou detalhar o trabalho, pois eu sei que sempre tem um ou outro que vai tentar fazer igual. E um aviso aqui para o pessoal: nunca, mas nunca mexam com, com mesa preta. Eu nem sei, pessoal, que existia, eu não sei de mesa branca, de mesa. Eu já ouvi falar tal, mas eu estou dizendo aqui o que ela está me dizendo, tá? Eu não sei como funciona, não sei o que, que é aí. Eu acho que ela quer dizer que são magias mais, não sei nem também se eu posso dizer isso, mais baixas, mais voltadas para coisas que não são legais, para morte, para, sabe, essas coisas assim. Enfim, ela está dizendo aqui: não façam isso, pois tudo que você faz volta diretamente para você uma hora ou outra. Depois que isso tudo cessou, e graças a Deus, eh, os meus pro... e graças a Deus e aos meus protetores eu estou bem, né? E Ana, esse foi o meu relato. Obrigada por ler. Um beijo para você, para os seus filhos, para os pets e para o Matheus. Um beijo para você, muito obrigada. Menino, aquilo que a gente estava falando aqui mais uma vez, até que bateu os relatos, sabe? Tudo querendo a morte da pessoa, gente, pelo amor de Deus, por motivos muito. Não que justifique você querer de qualquer forma, né, a morte de alguém. Mas aí você vê que são os motivos tão besta. Meu Deus do céu! Ai, vontade de chacoalhar a cabeça da maledite, assim, dar uns tapas na cara, falar, acorda pra vida, meu amor! Vamos viver! Vamos seguir do que destruir, querer destruir os outros, pelo amor. O que a gente viu no relato anterior? A outra lá que quis que a outra tivesse dor de estômago e definhasse até a morte, aos poucos. Olha, ainda tem requintes de crueldade. Não é simplesmente ser eliminada, é ser eliminada aos poucos e com sofrimento, tá? Então, mas o que aconteceu? Aconteceu com ela o mesmo. Eu contei um relato um tempinho atrás que lembra que a moça foi atropelada por uma moto numa certa rua, teve 90% do corpo quebrado lá, e aí tempos depois a pessoa que desejou isso sofreu exatamente a mesma coisa no mesmo lugar, do mesmo jeito, só que não resistiu. Gente, a gente vê isso direto por aqui. E não vem falar que é história inventada que o povo mandou, porque eu conheço histórias próximas que não nem veio aqui pro canal, entendeu? Que é de gente aqui que eu conheço que é desse jeito. Emanou, desejou, filho, voltou. Igual. Cuidado com o que você deseja, nunca foi tão real para os outros, sabe? Mas é isso. E aí, já teve alguma maledite que passou pela sua vida? Ou está, eu acho que todo mundo um dia já cruzou com algum tipo de maledite. Conta o seu relato aqui pra gente, envie, tendo sobrenatural ou não. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor, ok?
Estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!